Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, hoje nós vamos trabalhar uma legislação específica, uma legislação focada aí para o Estado de Minas Gerais, que é a Lei 14.170. Gente, uma lei curta, uma lei aí com 9 artigos, uma lei, claro, que você vai ter que dar... você vai ter que assistir a outra aula que eu vou gravar em seguida, que é do decreto 43.683, tá? Acho que é esse que é o nome do decreto, o decreto que vem regulamentar essa lei. Gente, lei curta, uma lei aí bastante interessante, fácil, e eu tenho certeza, papo reto com vocês, se você prestar atenção nessa videoaula, você vai acertar todas as questões de concurso que versam sobre a lei 14.170 do Estado de Minas Gerais. Falando em questões aí, o professor procurou na internet diversos sites, né, e site de busca, site de questões, e infelizmente o professor não encontrou nenhuma questão aí referente à Lei 14.170 de 2002. Como não achei nenhuma questão, o professor tomou uma atitude de explicar artigo por artigo dessa lei, uma lei que realmente eu não conhecia essa lei, mas concordo com ela, uma lei muito interessante, muito fácil, e eu tenho certeza, cara, vou repetir de novo, ó, se você assistir essa videoaula, você vai mandar muito bem na prova, né? Então vamos lá, primeira coisa, quero explicar para vocês essa lei, né? Lei 14.170 do dia 15 de janeiro de 2002, essa lei teve uma alteração, tá, mais para frente, tá? Teve uma alteração mais para frente, e esse texto aqui já é um texto consolidado da lei. Vem comigo aqui. Primeiramente, né, toda lei, existe um cara, lei, decreto, portaria, existe esse cara aqui, ó, esse cara aqui chama-se ementa, né? O que é a ementa? Ó, ementa. A ementa é o que vai ser tratado na lei. Olha só, o que nós vamos estudar na lei? Isso é muito importante, que já sinaliza o aluno o que vai ser estudado. Primeira coisa, ó, determina imposições, imposição de sanção à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual. Então, olha só, essa lei vai tratar de que assunto? Ó, 3 coisas, gente, olha só, vem comigo aqui, ó. Impõe imposição de sanções. Professor, sanções, né? Ah, sanções. E aí, professor? Cara, pode ter certeza que o examinador, quando olhar, determina a imposição de sanções. Cara, nós temos aqui a previsão de 7 sanções. Essas sanções aqui, elas estão previstas no artigo 3º, tá? Ou seja, já chama a atenção que esse artigo 3º vai ser um artigo que vai requerer mais atenção por parte do aluno. E essas sanções, tá, são sanções administrativas, ou seja, são sanções que serão impostas pelo próprio Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. A quem? Ó, a pessoa jurídica. A conceituação de pessoa jurídica está escrito no artigo 1º, também grande potencial de lei. E, finalmente, nós temos aí, né? Nós temos aí o seguinte, olha só. O que vai ser? Qual que é o conteúdo da sanção? O que o cara vai fazer? Tá? Qual que vai ser a atitude dele, qual que é o comportamento dele negativo que pode ocorrer no recebimento de sanções? Olha só, são atos contra pessoa em virtude de sua orientação sexual. Ou seja, todas as hipóteses de orientação sexual, tá? Todos os hipóteses, constranger, impedir, preterir, tá certo? Todos os atos discriminatórios estão descritos aí no artigo 2º. Papo reto com vocês. Ah, professor, eu estou com pouco de tempo, eu tenho que priorizar meus estudos. Cara, você quer priorizar seus estudos? Então é o seguinte, ó, artigo 1º, 2º e 3º são os principais artigos dessa lei, são artigos aí onde o examinador realmente pode retirar uma questão de prova. Professor, o que eu tenho que fazer com isso? Cara, você vai ter que colocar no seu rol lá de revisão a leitura exaustiva desses 3 artigos aí. É muito fácil, né? Bacana, fechou. Gente, nós temos uma lei, né? E essa lei, ela precisa de regulamentação. Por quê? Porque a lei, ela vai tratar de regras gerais, ela não vai detalhar, e um decreto regulamentador vai ser responsável por regulamentar essa lei. E essa lei
nós temos um decreto regulamentador, que é o decreto 43.683, do dia 10/12/2003, né? Temos esse decreto, e esse decreto regulamentou a lei. Gente, olha só, esse decreto a gente vai trabalhar em uma aula específica, mas só para vocês terem uma visão. A lei trouxe a lei original 14.170 trouxe 9 artigos. Tá? Veio o decreto 43.683 de 2003. Esse decreto ele replicou os 9 artigos, tá? Os 9 artigos previstos na lei e acrescentou mais 6 artigos. Então está aí para vocês aí. Então, professor, eu tenho que estudar a lei, claro, e também tenho que estudar o decreto. O professor poderia muito bem preparar uma aula já atendendo os dois, mas eu preferi gravar 2 aulas, uma gravando só sobre a lei e outra só sobre o decreto regulamentador. E agora é a aula da lei, depois vai ser do decreto. Vamos lá, artigo 1º. Eu já falei para vocês, tá? O que trata o artigo 1º? Ele vem conceituar quem que vai ser objeto da lei, ou seja, a pessoa jurídica. Tá? Vamos ler o artigo 1º e o professor vai explicar em seguida o artigo em detalhes. Artigo 1º. O Poder Executivo imporá, no limite de sua competência, sanção à pessoa jurídica que, por ato de seu proprietário, dirigente, preposto ou empregado, no efetivo exercício da atividade profissional, discrimine ou coaja a pessoa ou atente contra seus direitos em razão de sua orientação sexual. Vamos lá, muitos detalhes nesse artigo 1º aqui. O aluno aqui, eu vou tentar desenvolver em vocês uma visão aí sistêmica do artigo. Primeira coisa, ó, o Poder Executivo imporá. Ou seja, trata-se de uma decisão administrativa. Ok? Ou seja, isso aqui não vai para o Poder Judiciário. Tá? Ou seja, com certeza, isso aqui vai ser uma legislação que vai ser cobrado aí somente para os cargos do Poder Executivo. No limite de sua competência. Professor, por que no limite da sua competência? Porque a competência do Executivo ela é restrita, né? Por exemplo, ela não pode julgar, ela não pode determinar prisão, não pode determinar aí o uso de tornozeleira eletrônica. Por quê? Porque são atribuições de competência do Poder Judiciário. Então, o que vai acontecer? O Poder Executivo, ele vai impor sanções. E essas sanções nós vamos ver daqui um pouco no artigo 3º. Ok. Vai impor a quem as sanções? Pessoa jurídica. Preste atenção, ó. Detalhe, pessoa jurídica, não pessoa física. Tá? Ou seja, as organizações, as empresas, né? Inclusive o próprio poder público, nós vamos ver que tem um artigo aí que trata especificamente do poder público. Professor, mas tudo bem, professor. Das empresas, das organizações, as pessoas jurídicas, né? Atrás das pessoas jurídicas nós temos o quê? Seres humanos. E a conduta, tá? A ação discriminatória não é da pessoa jurídica, é da pessoa física que representa a pessoa jurídica. E no artigo 1º detalhou quais seriam essas pessoas físicas em nome da pessoa jurídica que pode aí atentar contra os direitos aí de orientações sexuais, né? Sexual, por ato do seu proprietário, dono, dirigente, preposto, aquele que responde pelo dono, ou empregado, no efetivo exercício da atividade profissional, da onde? Da empresa, que ele pratique? Discrimine ou coaja pessoa ou atente contra os seus direitos em razão de sua orientação sexual. Bacana? Fechamos o artigo 1º. O que nós falamos no artigo 1º? Que é o Poder Executivo que vai impor as sanções. E vai impor as sanções aonde? A pessoa não. Vai impor as sanções aonde? Para quem? Para a pessoa jurídica. Tá? Ou seja, todas aquelas sanções previstas no artigo 3º não serão para as pessoas físicas, mas para sim as pessoas jurídicas, ok? Professor, mas pessoa jurídica não é uma... os seus atos são feitos por terceiros, pessoas que o representam. A lei
trouxe aqui o rol das pessoas que vão representar, claro, tranquilo, né? Quem que é? Proprietário, dirigente, preposto, empregado, no efetivo exercício da atividade profissional, ou seja, na atividade da pessoa jurídica. Bacana. O artigo 2º é muito interessante, é o seguinte, são 7 hipóteses, tá? Inclusive o artigo 2º, na minha opinião, é o artigo 2º e o artigo 3º são os 2 artigos aí com maior probabilidade de serem elaboradas questões de prova. O que trata o artigo 2º? Olha, vamos falar o seguinte, quais são as atitudes que vão ensejar, que vão caracterizar a discriminação por orientação sexual. Vamos aqui, artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, consideram-se discriminação, coação e atentado contra os direitos da pessoa os seguintes atos, desde que comprovadamente praticados em razão da orientação sexual da vítima. Primeira hipótese, olha só, constrangimento de ordem física, psicológica ou moral. Tá certo? Então, o cidadão lá se sentiu constrangido de ordem física, psicológica ou moral, já é aqui, né, uma hipótese aí que pode provocar os efeitos dessa lei. Segundo, proibição de ingresso ou permanência em logradouro público, estabelecimento público ou estabelecimento aberto ao público, inclusive de propriedade de ente privado, né? Ah, professor, aqui é o seguinte, vou dar um exemplo, proibição de ingresso. Está tendo lá um evento social, né, um show, né? Aí o cara da portaria fala, não, aqui não pode entrar, porque aqui é somente heterossexual que pode entrar. Já aconteceu o quê? O que ocorreu aqui? Ocorreu um ato discriminatório. Ocorrendo um ato discriminatório já é um fato aí, tá certo? Um fato que pode ensejar aí um processo administrativo para apurar se realmente ocorreu ou não isso. Então, olha, então isso aqui que vem assim, orientação sexual da vítima, né? Ou seja, não pode ter discriminação sexual. Então, o cara pode ser homossexual, pode ser heterossexual, ele pode ser transexual, né? O famoso travesti. Pessoalmente, professor, aqui eu não tenho nenhuma discriminação sobre orientação sexual de ninguém. Isso aí, estou bastante tranquilo sobre isso. Então, isso aqui é a lei que vem preservar, tá, esse direito de acesso. Terceira hipótese, né? Preterição ou tratamento diferenciado em logradouro público, estabelecimento público ou estabelecimento aberto para o público, inclusive de propriedade de ente privado. Quarto, coibição de manifestação de afeto em logradouro público, né, estabelecimento público ou estabelecimento aberto ao público, inclusive o de propriedade de ente privado. Vamos ler de novo, coibição, tá certo? Coibição de manifestação de afeto em logradouro público, né? Ah, professor, manifestação de afeto, né? Pode ser um abraço, pode ser um beijo, você andar aí de mãos dadas, né? Ou seja, tudo isso aí vem a ser o quê? Uma manifestação aí, né? Coibição. Então, as empresas, as organizações públicas e privadas não podem coibir esse tipo de manifestação. Se ocorrer algum tipo de coibição sobre essa manifestação, ela entra aí nos ditames dessa lei e nós vamos ver as consequências disso, né? 5. Impedimento, preterição ou tratamento diferenciado em relação... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35, você vai ter esse super curso aqui na Lá Concurso. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, né, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.
Clac.